Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 81. Título: Terá o próprio Papa Bento XVI um trauma na área da sua sexualidade? 1. O Papa Bento XVI fartou-se, durante os 6 dias que durou a sua viagem de chefe de Estado e pastoral aos Estados Unidos da América, de dar porrada na Igreja norte-americana, nomeadamente nos milhares de padres pedófilos e nos bispos que também o foram, em alguns poucos casos, ou que tudo fizeram para tentar esconder os milhares de casos de que tiveram sucessivamente conhecimento. Não foi uma, nem 2 vezes que o Papa se pronunciou sobre o sucedido. Chegou quase à dezena de vezes, o que dá, em média, mais do que uma vez por dia dos 6 dias que lá esteve. O que vale é que a visita não durou mais tempo. De contrário, o discurso da flagelação dos padres e dos bispos e da autoflagelação eclesial prosseguiria até à demência generalizada e redundaria, muito provavelmente, em mais e mais práticas pedófilas de padres e de outros cidadãos. Todos acabariam a querer provar, experimentar, o que será isso que o Papa tanto condenou e proibiu na sua viagem ao país. 2. Tanta insistência papal, neste caso, objetivamente horrendo, quase acabava por levar as vítimas concretas dele, hoje quase todas bem adultas, e na sua maior parte já detentoras de pequenas fortunas em dinheiro que lhes foram atribuídas pelos tribunais a título de compensação pelos danos morais causados na altura dos atos praticados. É uma coisa que nunca compreendi, como é que danos morais podem ser reparados com compensações em dinheiro, mas se calhar sou eu que sou obtuso e não entendo o que toda a gente parece entender, a quase terem pena dos seus abusadores. 3. Por sua vez, o mundo, pelo menos o mundo ocidental, que foi estes dias bombardeado pelas notícias da visita papal e desta sua obsessiva postura, sente-se muito justificadamente perplexo perante este comportamento do antigo cardeal Ratzinger e prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Afinal, o que leva hoje este Papa de 81 anos de idade a falar tão repetidamente deste caso nos 6 dias que permaneceu como um deus ídolo na Terra e logo nos Estados Unidos a sede do Império? Será que o Papa fez tanto seu o trauma das vítimas que acabou tão traumatizado quanto elas, ou mesmo mais do que elas, ou pelo contrário? Terá ele próprio um trauma na área da sua sexualidade, de que nunca se conseguiu libertar e que agora, inconscientemente, o faz falar uma e outra vez, e mais uma e outra vez, neste caso? 4. Ao condenar com tanta insistência e com tamanha arrogância, sem o mais leve sinal de misericórdia e de compreensão humana para com os padres prevaricadores norte-americanos, sem, entretanto, nunca chegar a condenar explicitamente, uma vez que fosse, em todos estes 6 dias, a guerra do Iraque, que o presidente Bush desencadeou há anos, inclusive à revelia da ONU e do parecer público do Papa João Paulo II, uma guerra hedionda que já fez e continua a fazer vítimas sem conta, sobretudo entre os iraquianos, diretamente e indiretamente em todos os povos do mundo ocidental, os que se envolveram nela ao lado dos Estados Unidos e os que não. A atual recessão económica ocidental ainda em crescendo é, sem dúvida, uma das piores consequências e pode acabar por arrastar com ela os povos para uma catástrofe mundial de contornos diluvianos e apocalípticos como nunca se conheceu antes. É assim como se o clérigo Ratzinger, hoje Papa de Roma, estivesse a proceder a um inconsciente ajuste de contas contra a própria Igreja Católica, que desde criança o moldou moralisticamente e à sua personalidade. 5. A Igreja Católica, nas suas catequeses moralistas e na sua teologia moralista, tê-lo-á ofendido tanto e ao seu harmonioso desenvolvimento humano desde menino, particularmente ao seu desenvolvimento sexual e afetivo, que ele hoje, mesmo aos 81 anos de idade, não pode deixar de acusar, e com ferocidade uma e outra vez, na pessoa de todos aqueles padres pedófilos e daqueles bispos norte-americanos que,
mesmo depois de se serem sabedores do que se passava, pactuaram com eles e os encobriram. Por mim, não descortino outra razão para tanta insistência do Papa Bento XVI neste flagelo clerical eclesiástico católico romano em sucessivas intervenções públicas. E isto em flagrante contraste com a hedionda guerra do Iraque, que o Papa nunca condenou com idêntica veemência, pelo contrário, acabou até por se ficar por uns vagos e hipócritas apelos à paz e por umas orações formalistas sem qualquer substância e sem um mínimo de profecia. 6. Por pouco o Papa não se referia à hedionda guerra do Iraque como uma cruzada, ou como uma guerra santa contra o Islão e pela difusão da fé católica romana e do Império. E por pouco não abençoou os soldados norte-americanos como cruzados e mártires que estão a levar a guerra por diante no terreno, em cúmplice obediência assassina às genocidas ordens do Presidente dos Estados Unidos que, na sua demência política e religiosa, sabe o que faz e por isso não dá sinais nem de arrependimento nem de desistência. E não é que a própria opinião pública norte-americana, que se indignou tanto e com razão contra os padres católicos pedófilos, já não é capaz de outro tanto contra a guerra do Iraque e até entrega os seus filhos para que eles vão matar os iraquianos que nunca lhes fizeram mal? 7. Gente perversa e idólatra chama Jesus de Nazaré à classe dirigente do seu país, representada ao mais alto nível nos fariseus e nos saduceus, numa das muitas diatribes teológicas que manteve contra ela na pessoa deles. Conferir Mateus 16:4. O mesmo teria ele de chamar hoje a esta classe dirigente, concretamente aos executivos das nações que estão aí a dirigir o mundo, a começar no Papa Bento XVI e a acabar no Presidente Bush, isto se nos cingirmos ao mundo ocidental, este mesmo que hipocritamente se reclama das raízes cristãs e evangélicas. Todos eles filtram mosquitos e engolem camelos. Deveriam continuar a filtrar os mosquitos, mas sem nunca engolirem os camelos como sistematicamente engolem. Aliás, fazem ainda pior. Filtram os mosquitos, mas para se darem ares perante os povos que a enganam, oprimem e exploram, de que são eticamente irrepreensíveis e de que estão acima de toda a suspeita. Quando, ao engolirem os camelos, eles, todos eles, a começar no Papa Bento XVI do Vaticano e a acabar no Presidente Bush dos Estados Unidos, não passam de sepulcros caiados, cheios de podridão, de corrupção, e por isso tudo o que fazem leva sempre as marcas da podridão, da corrupção, da mentira, do assassínio. 8. É ver como eles estão aí sempre prontos a dar sinais do céu aos povos, para assim provarem perante eles que são os certos, são homens certos nos lugares certos. Sinais portentosos, riquezas cada vez mais acumuladas e concentradas, poderio bélico sofisticadíssimo e de fazer desistir à primeira o mais politicamente atrevido, luxos e ostentações sem medida e quanto mais obscenas melhor, prostituições de todo o tipo, as mais refinadas e as escâncaras e para todos os gostos. Sinais do céu, igual sinais do poder total, do dinheiro total, da religião total, tudo sempre em grande, de muito luxo, e tudo sem um pingo de misericórdia e de humanidade, porque eles, todos eles, desde o Papa Bento XVI ao Presidente Bush, são a gente mais perversa e mais idólatra que há à face da terra. 9. Vejam como todos eles pairam sempre acima dos povos e se protegem uns aos outros corporativamente, como se fossem deuses que os povos, nas suas inseguranças e nos seus medos, inventam, imaginam, projetam e depois materializam nestes executivos que, desde que os povos nasceram, sempre viram à frente deles, acima e por cima deles, inacessíveis. E eles, deuses são, mas falsos, ao mesmo tempo que todos são também adoradores de Deus, o ídolo, dinheiro, poder, religião. Tudo que dizem é mentira, é hipocrisia. Tudo que fazem é crime, é assassínio. Parecem Abel, são Caim. Parecem homens, são monstros. Parecem cordeiros, são lobos. Com perdão para os lobos. 10. Mas uma coisa, todos eles sabem que têm: pés de barro. E a prova
é que nunca dão um passo fora dos palácios de prisão em que vivem, rodeados de seguranças e de alarmes de todo o tipo, sem terem um exército de polícias e de militares a protegê-los, para lá de utilizarem carros blindados com vidros à prova de bala e ainda disfarçados coletes individuais à prova de bala. Fossem eles homens, seres humanos, simplesmente como Jesus, o de Nazaré, e todas as suas palavras, decisões e ações seriam para levantar os caídos, fortalecer os desfalecidos, consolar os tristes, aliviar os sobrecarregados, fazer ver os dementes cegas, acompanhar os sozinhos, curar os adoentados, libertar os oprimidos, repartir a riqueza acumulada e concentrada e partilhar a mesa diariamente com os pobres. 11. Estas e muitas outras ações como estas, sinais da terra, sinais dos tempos, não sinais do céu, seriam promotoras de mais humanidade e de mais protagonismo das pessoas e dos povos. Preparariam um amanhã sem poder, sem dinheiro concentrado e acumulado, sem religião igual a clérigos e outros pastores mercenários. Preparariam um amanhã densamente humano, onde Deus vivo de Jesus viveria como num templo, não para ser adorado pelos povos, mas para potenciar os povos desde dentro deles para fora, de modo que eles continuassem a crescer tanto em sabedoria e em liberdade, que chegassem a organizar o mundo e a vida como se ele não existisse. Está visto que com estes executivos das nações, os mais poderosos como o Papa de Roma e o Presidente dos Estados Unidos, e com todos os outros seus satélites, cada qual o mais perverso e idólatra como os fariseus e os saduceus do tempo de Jesus, em lugar de caminharmos para a realização histórica desta utopia, afastar-nos-emos cada vez mais dela, a menos que nós, os povos, suas vítimas, descobramos que todos eles têm pés de barro. 12. Porque então, em lugar de os adorarmos, idolatrarmos, temermos, obedecermos e de sairmos ao encontro deles, a saudá-los nas ruas e nas praças, ou de irmos a correr participar nas suas liturgias laicas e sacras de mentira, passaremos a fazer como Jesus faz aos fariseus e aos saduceus do seu tempo e país, que lhe pediam sinais do céu. Foi-se dali e deixou-os a falar sozinhos. Acreditem, sem multidões a aplaudi-los, os executivos que se fazem passar por deuses desabarão como um baralho de cartas. Mas para isso acontecer, também nós, os povos, temos de deixar de ser gente perversa e idólatra e assumirmos-nos como povos de olhos abertos, cultos, autónomos, senhores dos nossos próprios destinos. 13. Os executivos sabem disso e tudo fazem para nos desviarem dessa via, a de Jesus, e nos arrastarem para a deles. Se continuarmos a ir por eles, permaneceremos sucessivamente na treva de geração em geração. Fiquemos, porém, a saber que não foi para isso que nascemos e que viemos ao mundo. Todos nós, mulheres, homens e povos, nascemos e viemos ao mundo para sermos outros Jesus, seres humanos em plenitude, com o Espírito de Deus vivo dentro de nós, a guiar-nos para a verdade, liberdade total, em redor de uma mesa comum, feita de muitas mesas comuns. Está nas nossas mãos escolher. Escolhamos bem, já é tempo. Não estamos já no século XXI? Porque havemos de continuar a proceder como os antigos homens das cavernas, ou ainda pior do que eles? 2008, abril 21. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Povo.